Olá, eu sou a irmã Graziele, sou apóstola do Sagrado Coração de Jesus e na semana passada nós começamos a conversar sobre vocação aqui no quadro No Exercício da Fé. Comecei a falar um pouquinho da minha história vocacional e a gente vai falar hoje também sobre algumas palavras, algumas dicas que podem nos ajudar a entender essa voz de Deus e esse chamado na nossa vida. Eu falava um pouquinho que quando eu era mais jovem, eu queria ser outra coisa que não era irmã, mas eu conheci algumas irmãs na minha cidade. E ali, esse estilo de vida, o estilo de vida delas me chamou a atenção. Mas eu tinha um desafio pela frente, que era conversar com os meus pais, que não tinham ideia do que era a vida religiosa, e fazer com que eles entendessem que isso era um desejo que poderia ser de Deus também para a minha vida. E quando eu falei com eles pela primeira vez, eles ficaram meio ressabiados comigo e não sabiam como aquilo ia acontecer. Na verdade, nem eu sabia, Mas o que eu sabia era que Deus era muito teimoso. Porque quando nós falamos sobre chamado de Deus, Ele não desiste fácil. Se a gente lembrar daquela leitura de Samuel, ele fala, Samuel, Samuel, e ele fala Samuel, Samuel, até o Samuel responder, Senhor, eis-me aqui. E esse é muito a imagem de Deus quando Ele chama, porque Ele não desiste fácil. Enquanto a gente não responde, enquanto a gente não entende o que Ele quer dizer, Ele vai continuar chamando. E Deus não é nem um pouco bobo, viu? Ele usa muito das coisas que nós gostamos para nos chamar. Ele sabe o jeito com que a gente pode entender e se sentir atraído para algum caminho. E dessa forma que Deus se usa para poder nos chamar, Ele vai usando desses pequenos detalhes que nos chamam a atenção, dos detalhes que para nós são importantes na nossa vida. Para mim, era importante ter a minha família comigo nessa resposta, era importante que eles entendessem também. E Deus foi preparando, acredito muito nisso, foi preparando o coração deles para acolher aquilo que Ele queria para mim. Apesar de ser tudo novo, tanto para mim quanto para eles, foi uma forma com que Deus foi entrando na minha vida e na vida da minha família, que mais para frente a gente também vai entender que Deus fica também no nosso lugar, mesmo quando a gente precisa sair de casa. Tem uma frase que me ajuda muito a entender vocação e o desejo nosso de resposta a Deus. É uma frase de São João da Cruz, que fala, quanto mais Deus quer dar, mais Ele faz desejar. Então, quando a gente falava sobre transformação na semana passada, a gente lembrava que Deus se usa também de uma transformação em volta de nós, para fazer com que a gente entenda o que Ele quer. Então, esse desejo, ele acontece fora, mas ele também acontece dentro. Acontece uma transformação nas pessoas que estão à nossa volta, para entender o que é esse chamado, e também dentro de nós, para entender essa voz de Deus mesmo que nos chama. E esse entendimento parte de um desejo. Então, eu sentia esse desejo de entender o que Deus queria, de responder a esse desejo que Ele tinha para a minha vida. Então, quer dizer que todo desejo exige uma resposta, todo chamado exige uma resposta que nasce de um desejo. Por isso que as duas palavras que nós vamos ficar hoje são desejo e resposta. Quando eu falava sobre a minha história, sobre como eu tinha que responder, eu tinha um convite das irmãs para responder, para fazer um encontro vocacional em outra cidade. Eu nunca tinha saído da minha cidade para morar fora ou para fazer algum encontro fora. E esse foi também um desafio que Deus foi colocando na minha vida. Eu tive que pedir e acreditar que Deus ia também me responder através dos meus pais. E eu rezei muito para que isso acontecesse. Ficando então com essas duas palavras, eu te espero na próxima semana para a gente continuar a entender como que os meus pais responderam, como eles responderam a esse chamado de Deus também, e essa resposta veio para mim como uma confirmação. Que Deus nos ajude sempre mais a responder ao nosso chamado, a cultivar esse desejo de resposta a Ele todos os dias. Te vejo na semana que vem. Eu seguirei. Graça me basta, teu amor me sustenta, tua graça me basta, teu amor
amor me sustenta. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Eu seguirei, eu irei aonde fores, Senhor. Tua graça me basta, teu amor me sustenta. Tua graça me basta, teu amor me sustenta.